Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um prazer ter a oportunidade de adentrar a sua casa neste momento para esse programa tão especial que é a reflexão bíblica. Nós queremos nesse momento ler a palavra do Senhor no livro de Salmo, capítulo 106, o Salmo 106, e o versículo 32 e 33. A palavra de Deus, ela se expressa desta forma: depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Querido telespectador, estamos diante de um texto e até mesmo de um livro muito lido, que é o livro dos Salmos. E aqui nós temos uma porção da palavra de Deus que nos fala que Moisés falou irrefletidamente, não é? Se fôssemos realmente o tema aqui para você recitá-lo, Moisés falou irrefletidamente. Quando a gente fala de Moisés, quando nós nos lembramos de Moisés, logo percebemos um homem altamente íntimo a Deus, um homem altamente com uma missão altamente eficaz, um homem que falava tete a tete com Deus. Você observa no livro de Êxodo, no capítulo de número 3, você observa, querido telespectador, que Deus convoca este homem para justamente libertar o seu povo que estava cativo ali no Egito. E ele já tem a primeira experiência quando ele deu o versículo, capítulo 3, versículo de 1 a 4, a palavra de Deus nos diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 5, dando continuidade, Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse o versículo 6, acompanhe-me por favor. Disse: mas eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar o quê? Para Deus. Observe que ele já tem uma experiência altamente profunda. E aí Deus, no versículo número 7, Deus expressa para Moisés que o porquê dele estar justamente enviando Moisés para esta missão. Observe do versículo 7 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus o quê? Exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó
e tirar do Egito os filhos de Israel. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Veja que Deus diz para ele que ele seria com ele. Serei contigo, Moisés. Observe que este homem está tendo uma experiência altamente profunda. E não quer dizer que, a partir do momento que você ou eu temos experiências com Deus, nós somos super-homens, super-mulheres, super-jovens. Não, nós somos e continuamos sendo dependentes. Nós estamos trazendo mais ou menos o histórico de Moisés para mostrar para você que Moisés é um homem altamente íntimo a Deus. Mas teve um momento que ele agiu irrefletidamente. E a gente precisa analisar isso com muita precisão. Quantas vezes nós somos precipitados na nossa ação? E quando falamos de agir irrefletidamente, é quando, primeiramente, a pessoa não pondera, não analisa o que está para fazer, o que está para dizer. E é importante nós refletirmos, porque quando nós refletirmos, nós vamos ser altamente rentável naquilo que estamos propondo a fazer. Porque quando você faz de uma forma indignada, de uma forma precipitada, você vai pagar, não é? Tanto você como eu, por aquela ação irrefletida. E eu vou mostrar o que aconteceu com Moisés. Mas a gente está mostrando para o querido telespectador que este homem era um homem altamente íntimo de Deus. Um certo momento na vida de Moisés, a sua irmã Miriam e o seu irmão Arão murmuraram contra este homem. E Deus interviu literalmente. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Números, capítulo de número 20, no capítulo 12, primeiro eu quero ler 12, justamente, capítulo 12, versículo 1 em diante, observe o que acontece, capítulo 1, diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa o quê? Da mulher coxita, que tomara, pois tinha tomado a mulher coxita, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Ele ouviu, o Senhor ouviu a crítica destes dois servos, chamado Miriam e Arão, contra o seu ungido, contra aquele que Deus tinha escolhido para fazer a missão. E quando Deus ouve determinadas murmurações com referência, não é, às pessoas nas quais Ele quer bem e tem uma chamada, pode se preparar, não é? Pode se preparar. Não é questão de ameaça, é uma questão de princípio. Você planta, você colhe. Você vai receber aquilo que você plantou. E de que se queixa o homem, queixe dos seus próprios pecados. E aí a gente percebemos o que a ação de Miriam e a ação de Arão, ela não foi agradável aos ouvidos de Deus. O que ocorre, querido telespectador? Deus chama para uma audiência, não é? Para uma conversa tete a tete, e veja o que Deus diz para Arão, para Moisés, Arão e Miriam. Veja o versículo 4, dando continuidade ao capítulo 12 do Número. Ele diz: logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós, veja Deus aí falando, veja que grandeza este homem tinha diante do Deus Todo-Poderoso. Observe: se entre vós há profeta,
eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo Moisés? Contra Moisés, diz o texto bíblico. Observe que Deus trata. Deus diz, ó, se aparecer aí um profeta, alguma coisa, eu falo através de sonho, através de enigma, mas com Moisés não. Com Moisés é diferente, é face a face. Isso, em nenhum momento, querido telespectador, vai te dar o direito, nem me dar o direito, de achar que somos diferenciados diante do Deus Todo-Poderoso. E aí é um princípio importante que devemos atentar para, de repente, diante de uma indignação, diante de um propósito, diante de um achismo, eu querer agir irrefletidamente. Não é? É aí onde a gente precisa se acalmar, se tranquilizar. Nós aprendemos com essa passagem do Salmo 106 que a gente precisa refletir antes de falar, não é? Para que não haja nenhum prejuízo. Deus não quer nenhum prejuízo na tua vida. Ele quer que você verdadeiramente vença, supere de uma forma plena, de uma forma clara, de uma forma objetiva, sem nada que venha amanhã você se arrepender daquilo que você vai fazer. Por isso que você não deve agir irrefletidamente. Tem que refletir, tem que analisar, tem que ponderar, tem que ver se vale a pena ou não. E eu vou te dizer mais uma coisa, tem situações que não adianta nem trazer à tona mais. Tem coisa que a gente tem que deixar nos bastidores. Vai edificar? Não vai. Se não vai edificar, e aí, o que é que eu devo fazer? Eu tenho que agir e ver qual a melhor saída, qual a melhor atitude, qual o melhor comportamento. Você percebe que Deus está falando contigo neste momento? Está percebendo que Ele está falando assim, diz, olha, calma, te tranquiliza. Porque a gente vê que Moisés era um homem altamente diferenciado. Observe o que, em continuidade, o que Deus faz. Veja que, versículo 9, veja que veio a ação. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda e eis que Miriam achou-se o quê? Leprosa. Se você observar dentro da condição teologicamente falando, veja que a Bíblia dá a entender que foi Miriam justamente a conspiradora. Ela levou até Arão ao erro. Deus não tratou com Arão, Deus tratou com Miriam, porque veja que dentro de uma sequência de importância falaram Miriam e Arão. Quando diz Miriam e Arão é porque Miriam encabeçou aquele tipo de comportamento. Deus disse, aí no versículo 10, a nuvem afastou-se, repetindo aqui, de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou o Arão para Miriam, e eis que estava o quê? Leprosa. Então disse Arão, versículo 11, a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade de sua carne já consumida. Versículo 13 até o versículo 16 diz, Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Pará. As consequências Miriam sentiu na pele. E aí, a gente agora queremos justamente falar para você a respeito da atitude de Moisés, que agiu o quê? Irrefletidamente.
como ocorreu isso? Moisés agora, no capítulo número 11, se você analisar, e antes eu queria que você analisasse comigo Êxodo 17 e o versículo de número 6, quando o povo, 17:6 de Êxodo, veja aí a murmuração por causa da falta de água, e veja o que Deus manda Moisés fazer. Diz assim: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, e não, e de nós ou não, não é? Ou não. E observe que no capítulo de número, veja que eles ficaram meio que chateados, inquietos. Agora observe o que diz Número capítulo 20 e o versículo de número 7. 20 e o versículo número 7. Mas antes eu quero ler com você, Êxodo ainda, retrocedendo um pouquinho, versículo 6. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá o quê? Água. E o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E a água jorrou. Mas aqui, qual foi a determinação de Deus, querido telespectador? Foi vai ferir a rocha. Mas na posição que ele agiu irrefletidamente, Deus tinha mandado Moisés falar. Veja aí, vamos conferir Número capítulo 20 e o versículo de número 8. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água, assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha. Feriu 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e aos seus animais. Mas veja o versículo 12, veja o desfecho dessa atitude irrefletida. Porque quando Deus manda ferir, você fere e não acontece nada. Agora, quando o Senhor manda falar e você agora fere, aí você vai ter o prejuízo e vai nutrir vai colher, algo muito negativo. E foi isso que Moisés negou. Foi isso que Moisés recebeu. Perceba, querido telespectador, que não vale a pena agir no impulso. Porque aqui a gente observa que Moisés, ele demonstrou uma atitude de raiva, né? Uma atitude de glorificação própria. E Deus não dá a sua glória para ninguém. Talvez se você aí estava pensando em alguma coisa, analise. Moisés agiu irrefletidamente. E foi realmente algo difícil. Ele não pôde adentrar a terra prometida. Ele não pôde justamente usufruir da terra que emanava leite e mel. Depois de quê, querido? Depois de tanta batalha, não é? De tantas experiências, de Deus falar com ele pessoalmente, de ver vários milagres Deus realizando. Mas por uma atitude irrefletida, ele agora não alcança o prêmio maior. O prêmio maior, que era justamente adentrar. Quando a gente faz uma aplicação nesse tipo, na nossa vida espiritual, você vê que
quando nós agimos arrogantemente, nós agimos precipitadamente, muitas vezes a gente prejudica o espiritual. O espiritual é prejudicado, não é? Quando a gente não tem um domínio próprio, não temos um controle, não é uma temperança para agir, não é? E aqui nós observamos que Moisés, ele agiu, né? Moisés bateu na rocha, em vez de quê? De falar. O Senhor queria ser glorificado. Veja o que Deus diz no versículo 12 do capítulo 20 de Números, e até o versículo 13. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não creste em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Observe que aí começou a ver o quê? Os prejuízos, porque ele agiu irrefletidamente, ele agiu com uma atitude arrogante. Por isso que o texto, ele nos fala, no caso, no Salmo 106, observe o que o texto diz, que nós acabamos de ler para você. Ele diz, com muita propriedade, depois o indignaram. Para um pouco, está indignado? Ó, irmão, esfria a cabeça, calma, tranquilidade para agir. Não tem aquela resposta medular. E o que é essa resposta medular? É aquela resposta que não é processada, não é analisada. Ela vem aqui, pum, e não é gerenciada. E quando eu não gerencio, não é, o meu temperamento, eu ajo na minha indignação, na minha razão, aí eu vou agir refletidamente, e aí o prejuízo vai ficar totalmente comigo, porque de repente o Senhor pode ver na minha atitude, na sua atitude, arrogância, soberba, e aí a soberba verdadeiramente leva o homem à falência, tanto no sentido espiritual, como também até no sentido material. Ele perde. Então eu entendo que Moisés falou irrefletidamente. Eu não sei o que você estava pensando, não sei o que é que você estava querendo fazer, mas eu entendo que a palavra de Deus, esta reflexão da palavra de Deus, ela vai fazer você parar um pouco. Se você parou à frente desse seu televisor para estar nos assistindo nesse momento, eu entendo que o Espírito Santo de Deus vai realmente fazer você refletir, e depois você vai agradecer e dizer assim: valeu a pena parar, não é? Valeu a pena analisar, valeu a pena contar até 10 para depois tomar atitude. Talvez no momento do calor, será que é o melhor momento? Por que não acalma? Por que não tranquiliza? Por que não se refaz? Por que não vai dormir um pouquinho? Por que não vai tomar uma chuveirada, tomar um banho, não é? Por que não vai tomar, talvez, me permita, com muita delicadeza, dizer para você, por que não vai tomar um suco de maracujá? Vai tomar, tranquilize, e faça uma coisa refletidamente, porque irrefletidamente, não é? Se você for analisar, Moisés agiu na sua indignação, o povo aperreou, né? Era um povo rebelde, e muitas vezes você está rodeado de casa rebelde, e aí você vai morrer? Eu vou morrer? Nós vamos morrer? Por isso não, a gente tem que agir refletidamente. E aí é o que eu digo sempre, é necessário eu vencer o quê? A mim mesmo. Naquele momento, Moisés não venceu a ele mesmo. Não quero de forma alguma discriminar esse gigante espiritualmente falando, esse homem que é um exemplo, que é algo, né, estrondoso, que nos ensina como ninguém. Nós estamos aqui trazendo alguns detalhes, não é, desse momento, não é, que a Bíblia registra, e a gente glorifica por isso, para que a gente possamos aprender, né, com essas atitudes, que não foi uma atitude
favorável. E ele orou a Deus e Deus não permitiu, não é, ele adentrar de forma alguma ao local que manava leite e mel. Você quer que isso aconteça com você? Se você não voltar a ter a sua tranquilidade, será que tudo tem que ser na zoada, não é? Usando um termo bem nordestino, na zoada, na confusão, na briga e talvez até na tapa ou coisa parecida? Calma, vai agir refletidamente, segura um pouco, não é verdade? E a gente observa que isso aí vai ser altamente favorável. Sendo assim, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. E com isso, ele não conseguiu chegar ao objetivo maior, que era alcançar a terra prometida. Analisemos isso. Nossa cidadania é uma cidadania terrena, mas também é celestial. E nós queremos chegar nas mansões celestiais. E para isso, precisamos sempre estar agindo refletidamente. Não é isso? Eu quero dizer que é uma satisfação para nós ter interagido nesse momento com você. E você pode, se você não é evangélico, também procurar, não é, uma Igreja Assembleia de Deus para cultuar. Em especial, eu quero indicar o Tempo Central. Nas segundas-feiras, você pode usufruir de uma palavra realmente magnífica, ministrada pelo nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, justamente ali, Mário Melo, esquina com a Cruz Cabugá. Você tem o Tempo Central, não é, o Tempo das Assembleias de Deus, e você pode chegar ali nas segundas-feiras e vai ouvir a palavra que vai te ensinar a agir refletidamente e não irrefletidamente. Curva a tua cabeça neste momento, estaremos orando em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, te louvamos por esse momento. E nós aprendemos com o teu servo Moisés, que nesse requisito agiu irrefletidamente. Em vez de falar, ele bateu na rocha por 2 vezes, gerando o milagre, mas não gerando um efeito positivo diante de ti. O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa salvação? Nos ajuda, nos ensina a ter um comportamento ilibado diante de ti, para verdadeiramente andar de conformidade àquilo que tu tens prescrito para nós. Sendo assim, eu te agradeço e também agradecendo pela vida do querido telespectador. Que Deus possa nos abençoar em tudo. Eu te peço já te agradecendo em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.